Fala, galerinha da minha turminha de nono ano, tudo bem com vocês? Quer dizer, da minha turminha de nono ano e todos que visitam o meu canal aí. Gente, a gente vai falar hoje de projeções ortogonais, tá? A aulinha que está lá na página 191 da apostila do terceiro trimestre, Geometria. Gente, vamos ler o que é a projeção, o que são projeções. Não, vamos lá. Deixa eu pegar só a canetinha aqui. A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano pode ser comparada à sombra desse mesmo objeto no horário em que o Sol está mais alto do dia. Gente, ele dá exemplo aqui do Sol, tá? Nesse horário, a sombra possui dimensões iguais às do objeto, mas não possui profundidade alguma. Então, ele quer dizer o seguinte, gente. Vamos por esse primeiro exemplo aqui. Esse plano alfa, tá? Eu representei aqui com um alfa. Vou apagar, vou fazer melhor aqui. Deixa eu apagar esse alfa aqui. Não, deixa esse alfa mesmo. Botei essa sombra aqui, mas eu vou apagar ela. Esse sol aqui mal desenhado. Então, gente, aqui a situação é a seguinte. Tem esse ponto P aqui, ó, tá? Se eu colocar um ponto de luz aqui, né? Se eu colocar um ponto de luz aqui, ele vai refletir a projeção ortogonal, é um outro ponto sobre o plano alfa, tá? Então, eu chamei esse outro plano aqui de P'. Vocês podem fazer esses testes em casa, essas brincadeiras, esses experimentos. Vocês podem pegar a lâmpada do celular, pegar um papel, né, e colocar sobre qualquer figura, né, acima de qualquer figura, para você vai ver que você vai refletir lá no papel, o plano, né, no caso, e você vai ver que um ponto qualquer que você vai colocar aqui, você pega uma cabeça de alfinete, qualquer coisa, e você faz um ponto de luz acima dele aqui, você vai ver que vai refletir lá embaixo um outro ponto. Então, eu chamei esse ponto de P'. Eu poderia chamar de qualquer letra maiúscula. Então, esse primeiro exemplo foi a projeção do ponto sobre o plano, tá? O plano, esse aqui, plano alfa, tá? E esse ponto P foi refletido, né? Ele formou uma projeção ortogonal, né? Um ponto P'. Então, a figura formada pela projeção ortogonal de um ponto P sobre o ponto plano, né? Vou botar aqui alfa, né? É o próprio ponto P'. Então, tranquilinho isso aqui, gente. Mas, professor, então quer dizer, dependendo da posição do Sol, vai refletir, mas para você, às vezes a figura, gente, dependendo da figura geométrica, por exemplo, uma moeda, se você virar a moeda ao contrário, ela vai refletir lá direitinho uma circunferência. Agora, se você virar a moeda, ela vai refletir uma reta, tá? Dependendo da posição que você coloque, tá? Então, vamos para outro exemplo aqui, a projeção da reta sobre o plano. Então, nós temos uma reta aqui, ó. Lembrando que reta não tem início, não tem fim, tá? Então, essa reta aqui, né? Essa retazinha aqui, lembrando que ela não tem início, não tem fim. Vamos chamar essa reta aqui S, tá? Então, se eu colocar também um ponto de luz aqui, ó, nela, eu vou refletir uma outra reta que eu chamei de R, tá bom? Então, a figura formada pela projeção ortogonal de uma reta é outra reta que eu chamei de R. Aqui é S, né? Ele chamou aqui de R, mas ele fez ao contrário, tá? Mas assim, gente, se você fizer a projeção ortogonal de uma reta, né, vai formar uma outra reta, tá bom? Agora, vamos falar da projeção ortogonal de um segmento de reta. E lembrando que a reta não tem início, não tem fim. Agora, o segmento de reta,
como ela tem início e tem fim, você pode virar ela em várias posições para você fazer a projeção nela, você colocar o foco de luz nela. Mas como você não, professor, por que você não pode fazer na reta? Porque reta não tem início, não tem fim, né? Então você não pode pegar o final dela lá, nem o início, e você ficar virando. Então reta é reta, tá? A figura agora, a projeção do segmento de reta que tem um início e tem um fim, você sabe o tamanho dela, você pode ficar girando ela aí para ver as situações que ela, né, que ela vai ter na hora que você focar o ponto de luz nela. Projeção ortogonal de segmento de reta sobre o plano. A figura formada pela projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano é outro segmento de reta. Então, esse segmento de reta aqui, eu não nomeei, vou chamar de AB, tá? Se eu focar um ponto de luz aqui nele, tá? Se eu focar um ponto de luz, vai formar outro segmento de reta, eu vou chamar ele de CD, tá? A gente pode nomear com letra maiúscula. Então, mas eles têm uma particularidade, gente. Esse segmento de reta possui uma particularidade. Se o segmento de reta for perpendicular ao plano, sua projeção ortogonal será apenas um ponto. Mas como assim, professor? Então, se eu girar, tá? Ele está assim, tá? Vocês vão visualizar. Se eu girar e colocar meu foco de luz aqui, ele vai, vocês vão perceber, vocês não podem até fazer em casa, pegar um foco de luz, uma lanterna do celular e focar assim, ele vai formar um ponto lá no plano, tá? Ou uma folha de papel, qualquer na mesa, então vocês vão ver que vai formar um ponto. Agora, se vocês girarem assim e focar a luz, vai formar uma outra reta. Então, por isso que tem essa particularidade, tá bom? Então, aqui, vamos por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse ponto A e o ponto C? Vamos supor que seja uma reta, tá? Se eu focar o ponto de luz, vai formar um outro ponto, tá? Agora, como é um segmento de reta B, se eu focar esse ponto de luz, vai formar uma projeção ortogonal CD, também outro segmento de reta, tá? Segmento de reta, tá, gente? Fique bem claro aqui. Reta é uma coisa, segmento de reta é outra, tá? Reta não tem início nem tem fim. Agora, segmento de reta é o que nós usamos nas nossas figuras geométricas que a gente pode medir, tá bom? Então, vamos aqui na projeção ortogonal de uma figura sobre o plano. Vamos lá. A projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre qualquer plano é o conjunto das projeções ortogonais de seus pontos sobre o plano. Gente, aqui nós temos uma figura, né, de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Peraí, deixa eu contar direitinho. 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Então, se eu focar um ponto de luz aqui em cima, gente, nela, se eu focar aqui na direção dela, aqui no meio, eu vou ter uma projeção ortogonal da mesma figura, tá? Que fique bem claro isso aqui, tá? Se ela está virada nessa posição, se eu focar aqui um foco de luz, eu vou ter uma sombra. Isso aqui é sombra, tá, gente? Na verdade, é sombra, tá? Essa projeção aqui é uma sombra, que eu vou ter uma sombra no mesmo formato dessa figura que eu nem nomeei, tá bom? Então é bem tranquilo, essa aqui é uma figura plana. Agora, professor, se for um sólido geométrico, como esse cubo aqui, se eu focar um ponto de luz aqui, ó, se eu focar um ponto de luz aqui, acima, eu vou ter uma projeção ortogonal. Ah, professor, eu não vou ter uma projeção ortogonal de outro cubo? Não, gente. Projeção ortogonal é figuras bidimensionais. Elas não têm profundidade, tá? Elas são bidimensionais, são figuras planas, tá? Sombra, tá? Você não vê uma figura tridimensional numa sombra. Então, esse foco de luz
ele pegou, tanto pode ser como esse lado aqui, né? Ele projetou esse lado. Ah, professor, por que ele colocou DE, D, né? Congruente a D' congruente a E'? Porque pode ser esse ponto aqui com esse ponto aqui, ó, né? Pegar esses dois pontos, né? E aqui formou, pegando esses dois pontos aqui e pegando esses dois pontos, formou o nosso quadrado direitinho. Não tá um quadrado, né? Que aqui é um cubo, que é a figura que a gente está visualizando, é um cubo. Então, a projeção ortogonal, gente, de qualquer figura plana, dependendo da posição que ela esteja, que eu estou focando ela, vai formar um dos lados dela, tá bom? Mas, professor, e se eu girar? Se eu girar essa figura assim, em umas outras posições, dependendo das posições que você girar, né? Por exemplo, o cubo, se você inclinar ela de bico, ela vai projetar uma outra figura aqui. Mas nessa posição, se você for girando as faces direitinho e focando essa luz, a projeção ortogonal vai ser um dos seus lados, tá? Como aqui uma figura plana, tá? E aqui uma figura, um sólido geométrico. Mas, independente de qualquer uma das figuras, a gente só vai ter figuras planas na sombra, tá bom? Então, essa aula é assim, gente, é mais para você visualizar, entender o que é uma projeção ortogonal, que nada mais é do que a sombra, tá? Dependendo da posição que você visualiza a figura. Então, vocês podem fazer o teste em casa com qualquer coisa redondinha. Se você focar o ponto de luz assim, nela aqui em cima, ela vai aparecer lá embaixo uma figura, né, no formato circular. Agora, se você virar a moeda e focar assim, você vai ter uma reta, tá? Então, cuidado com algumas figuras que a gente vai... Isso cai muito no Enem, gente. Para vocês terem uma noção, eles te dão uma figura e te dá qual projeção ortogonal dessa figura. É bem legal essas questões do Enem. Eu vou trazer uma parecida aqui, no exemplo, para mostrar para vocês. Vamos para a nossa segunda parte da aula, que é vistas ortogonais. Olha só que loucura. Professor, que loucura agora. Bem legal isso aqui, gente. Isso aqui que é muito cobrado no Enem. A representação de figuras não planas, tá? Elas não planas são aquelas figuras que são tridimensionais. Por meio de projeções ortogonais, é feita por vista dessa figura, o objeto, tomadas de diferentes posições, na vertical, vista frontal, horizontal, na vista superior, e perfil, vista lateral, direita ou esquerda. Então, gente, aqui a gente pode, se a gente colocar o ponto de luz aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui, nessa, porque esse aqui é abriu uma nova página do... Deixa eu pegar uma corzinha aqui legalzinha. Então, se eu colocar esse primeiro ponto de luz aqui, gente, lembrando que o ponto de luz, vocês não precisam colocar para ter uma projeção, dependendo do plano que está na frente dele, pode ser uma parede, pode ser um quadro, qualquer coisa, você pode colocar um foco de luz aqui, ó. Esse aqui é frontal, tá? Então, você está percebendo que essa face aqui tem esse formato. Então, esse ponto de luz nessa posição aqui, ó, se eu colocar uma lanterninha aqui, ó, tá? Se eu colocar uma lanterna, opa, não está arriscando, opa. Se eu colocar uma lanterninha aqui, ó, eu vou ter uma projeção ortogonal, ou seja, uma sombra dessa face aqui, ó, tá bom? Então, agora, se eu for de cima, como nos exemplos anteriores, que é o Sol, né? Se eu for de uma vista superior, né? Uma vista superior, olha só a face que eu estou focando. A sombra vai ser essa face aqui, ó. Essas duas facezinhas aqui, ó. Tá vendo? Essa será a minha sombra, tá? Essa será a minha projeção ortogonal, vista de cima. E se eu ver da lateral, né? Se eu focar aqui, isso aqui é
um foco de luz, né, que eu botei em cima. E quando eu botei esse foco de luz, essa face aqui, ó, será projetada lá para baixo. Ó. Então, esse aqui é a minha projeção ortogonal vista de cima. E a minha projeção ortogonal vista da lateral, pode ser da lateral direita ou esquerda, então você vai focar esses dois retângulos, ó, esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, tá vendo? Então, essa aqui é a minha projeção ortogonal. Então, projeção ortogonal de sólido geométrico, você vai sempre ver faces deles, tá? Então, essa face dele aqui, tá? Então, sempre vai ser, guardem isso, gente, a projeção, a sombra, será sempre uma figura plana, tá? Ah, professor, não vai focar lá uma figura, um sólido geométrico? Não, gente, você já viu sombra ter 3 dimensões? Não, tá? Então, esse caso aqui também é muito cobrado do Enem, ele te dá umas figuras, ele te dá umas projeções para saber qual figura, qual projeção representa de acordo com a posição que está focando né, a visão do ponto de luz e assim por diante, tá, gente? Então é bem tranquilo. Eu vou te dar o exemplo aqui e a gente vai parar a aula de hoje. A aula de hoje é só isso, é mais para vocês entenderem o que é uma projeção ortogonal, tá? É um ponto de luz que você vai jogar de cima. Quando for no sólido geométrico, né, que são figuras tridimensionais, você pode jogar um ponto de luz de cima, da lateral, do frontal. Então, sempre vai, a projeção ortogonal sempre vai ser uma sombra no formato de sua face, tá bom? Bem tranquila essa aula, né? Bem tranquila mesmo. Aqui, ó, aqui eu tenho uma figura de um dado, né? Que é o nosso cubo. Então, gente, aqui, tá? Já está me dizendo, essa vista superior aqui, quer dizer que eu botei um foco de luz aqui em cima, tá? Botei um foco de luz aqui em cima, e a minha projeção ortogonal foi o lado do cubo, ó. Tá bom? Essa aqui é a vista de cima. A vista superior, essa daqui é a minha projeção ortogonal. Agora, a minha vista frontal é aqui mais ou menos, tá? Isso aqui é a vista frontal. Se eu botar um foco de luz aqui, apontado para cá, eu vou ter uma projeção ortogonal dessa face aqui, ó. Tá? Show? Então, tranquilo, né? E agora, se eu colocar, essa aqui é a vista da esquerda, então quer dizer que eu botei um foco de luz aqui, né? Aí o que? Fez a projeção ortogonal do lado da face do meu cubo. Então, gente, isso é bem tranquilo, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês no exercício que está na apostila de vocês, no próximo vídeo, e exercício também da apostila, a gente vai corrigir o exercício da apostila. São 2 exercícios só, tranquilo. Essa aula é muito curta que está na apostila, mas, gente, fica como pesquisa para vocês lá na internet, no YouTube, pesquisar projeções ortogonais. Então, vocês vão ver que tem muitas figuras legais, muitos exercícios, é muito cobrado no Enem, tá bom? Então, ficamos por aqui na nossa aulinha, bem tranquila a aula de hoje, mas para vocês saberem o que é uma projeção ortogonal, que é nada mais, nada menos que uma sombra, né, vista de quê? De cima, nesse caso ali, né? Você pode ver de cima, frontal, das laterais, tá? Então, você fazendo isso em relação a um cubo, né, você vai ver as projeções de acordo com os lados que você vai focar a sua luz, né? Então é isso. Então, paramos por aqui a nossa aulinha de hoje de geometria, falando sobre projeção ortogonal e vistas ortogonais, tá bom? Então, ficamos por aqui na nossa aulinha de hoje. Quer dizer, na minha primeira aulinha, vou trazer agora exercícios da apostila, o exemplo que está na apostila também, e paramos por aqui hoje. Foi show!